São Francisco de Assis nasceu em Assis, Itália, em 1182. Era filho de Pedro Bernardone, um rico comerciante, e Pia, de família nobre da Provença. Na juventude, Francisco era muito rico e esbanjava dinheiro com ostentações. Porém, os negócios de seu pai não lhe despertaram interesse, muito menos os estudos. O que ele queria mesmo era se divertir. Na juventude de Francisco, por volta de seus 20 anos, uma guerra começou entre as cidades italianas chamadas Perugia e Assis. Ele queria combater em Spoleto, entre Assis e Roma, mas caiu enfermo. Durante a doença, Francisco ouviu uma voz sobrenatural que lhe pedia para servir ao amor e ao servo. Pouco a pouco, com muita oração, Francisco sentiu em seu coração a necessidade de vender seus bens e comprar a pérola preciosa sobre a qual ele lera no Evangelho. Certa vez, ao encontrar um leproso, apesar da repulsa natural, venceu sua vontade e beijou o doente. A partir desse momento, ele passou a fazer visitas e a servir aos doentes que se encontravam nos hospitais. Aos pobres, presenteava com suas próprias roupas e também com o dinheiro que tivesse no momento. Num momento em que Francisco rezava sozinho na igreja de São Damião, em Assis, ele sentiu que o crucifixo falava com ele, pedindo para reparar a casa de Deus. O santo vendeu tudo o que tinha e levou o dinheiro ao padre da igreja de São Damião, pedindo permissão para viver com ele. Francisco tinha 25 anos. Pedro Bernardone, ao saber do que seu filho havia feito, foi buscá-lo indignado, levou-o para casa, bateu nele e acorrentou-o pelos pés. A mãe, porém, o libertou na ausência do marido e o jovem retornou a São Damião. Seu pai foi novamente buscá-lo, mandando que ele voltasse para casa ou renunciasse à herança. Francisco renunciou a toda a herança, devolveu suas roupas ao pai e declarou que seu verdadeiro pai estava nos céus. Para reparar a igreja de São Damião, Francisco pedia esmolas em Assis. Terminado esse trabalho, começou a reformar a igreja de São Pedro. Depois, retirou-se para morar numa capela chamada Porciúncula, que fazia parte da abadia de Monte Subásio, cuidada pelos beneditinos. Ali, o céu lhe mostrou o que realmente esperava dele. O evangelho da missa daquele dia dizia que deveriam ir pregar dizendo que o reino de Deus tinha chegado, dando gratuitamente o que haviam recebido gratuitamente, sem possuir ouro, túnicas ou sandálias. Francisco tirou suas sandálias, seu cinturão, e ficou somente com uma túnica. Deus concedeu a Francisco o dom da profecia e dos milagres. Quando pedia esmolas para restaurar a igreja de São Damião, dizia que um dia haveria ali um convento de religiosas, em cujo nome se glorificaria o Senhor e a igreja. A profecia se confirmou 5 anos depois com Santa Clara e suas religiosas. Ao curar, com um beijo, o câncer que havia desfigurado o rosto de um homem, São Boaventura comentou sobre o milagre. Francisco começou a anunciar a verdade, convidando outros a se associarem a ele na busca da santidade, insistindo para que levassem uma vida de penitência. Alguns começaram a praticar a penitência e se associaram a ele, partilhando a mesma vida. O humilde São Francisco de Assis decidiu que eles se chamariam frades menores. Assim, surgiram os primeiros 12 discípulos, considerados homens de grande santidade. Aqueles que abraçavam a vida franciscana distribuíam aos pobres tudo o que tinham, contentando-se com uma túnica, uma corda e um par de calções. Os apóstolos reuniram-se em torno da pequena igreja da Porciúncula, ou Santa Maria dos Anjos, que passou a ser o berço da ordem. Em 1210, quando o grupo contava com 12 membros,
São Francisco redigiu uma regra pequena e informal, baseada nos conselhos de Jesus para alcançar a perfeição. Foram a Roma apresentá-la ao sumo pontífice, que inicialmente relutou em aprovar a comunidade, achando o ideal de Francisco muito rígido quanto à pobreza. Por fim, um cardeal afirmou que não poderiam proibir que vivessem como Cristo mandou no Evangelho. Receberam a aprovação e voltaram a Assis, vivendo na pobreza, em oração, em santa alegria e grande fraternidade, junto à igreja de Porciúncula. Mais tarde, o Papa Inocêncio III aprovou a regra verbalmente, impôs o corte dos cabelos e enviou-os em missão de pregar a penitência. São Francisco manifestava seu amor a Deus com uma alegria imensa, expressa muitas vezes em cânticos ardorosos. A quem lhe perguntava a razão de tal alegria, respondia que ela derivava da pureza do coração e da constância na oração. Sua santidade atraiu muitos discípulos e também a jovem Clara, filha do conde de Sasso Rosso, de 17 anos. Desde que a ouviu pregar, compreendeu que a vida que ele indicava era a que Deus queria para ela. Francisco tornou-se seu guia e pai espiritual. Nascia assim a Ordem Segunda dos Franciscanos, a de Claras, seguida por Inês, irmã de Clara, e mais tarde por Beatriz. São Francisco sempre demonstrou grande proximidade com os animais. Era comum vê-lo pregar para pássaros, lobos e outros animais, como se eles compreendessem sua mensagem. Certa vez, teria domado um lobo que aterrorizava a cidade de Gúbio, mostrando sua paciência e bondade para com todas as criaturas. Ele via toda a criação como reflexo do amor de Deus. 2 anos antes de sua morte, Francisco foi ao Monte Alverne, com alguns frades mais íntimos, pôs-se em oração fervorosa e recebeu uma graça insigne. Na figura de um ser de 6 asas, apareceu-lhe Nosso Senhor crucificado e deixou-lhe impressos no corpo os sagrados estigmas da paixão. No verão de 1225, Francisco esteve tão enfermo que o cardeal Ugolino e o irmão Elias o levaram ao médico do Papa em Rieti. Soube então que lhe restavam apenas algumas semanas de vida. Recebeu a notícia com serenidade, aceitando a morte como irmã e pedindo para ser levado a Porciúncula. Ali, faleceu rodeado de seus discípulos, cercado de oração e cânticos, deixando um legado eterno de humildade, amor e fé. Uma curiosidade pouco conhecida é que Francisco recebeu os estigmas sem jamais ter sido ferido por violência humana, fenômeno raro estudado por historiadores e religiosos. Além disso, muitos estudiosos destacam sua profunda conexão com passagens bíblicas, especialmente com ensinamentos de Jesus sobre humildade, amor aos pobres e desapego aos bens materiais. Outro fato curioso é que ele escrevia cartas e regras para a sua ordem religiosa que revelam um insight sobre liderança, espiritualidade e convivência comunitária, mostrando que sua influência vai muito além da santidade pessoal, inspirando pessoas a viver com compaixão e propósito. Oração de São Francisco. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, perdoando que se é perdoado e morrendo que se vive para a vida eterna. Curtiu esse vídeo? Deixe seu like e se inscreva para acompanhar os próximos vídeos.
Deus te abençoe.